E aí, galera? E hoje é 16 de setembro de 2024. Bem, pessoal, espero que estejam curtindo o dia, porque no vídeo de hoje trarei o que considero notícia urgente no mundo das criptos, algo crucial para discutir, mas que quase ninguém está falando, e tem a ver com uma das principais narrativas do Bitcoin e o que muitos esperam que possa iniciar um novo mercado em alta, mas que não está se concretizando. Vamos falar sobre isso ao longo do vídeo de hoje. Quero analisar a ação dos preços, o ponto mais crítico, e também falar das altcoins, como estão se saindo em relação ao Bitcoin. Vamos falar da narrativa da IA, o pacote completo. Faremos uma análise macro completa nesta segunda. Se curtirem minha conversa, deixem um like. É ótimo para apoiar o canal. Peguem um café e vamos começar. Quero falar sobre a ação do preço, pessoal. Até agora, é bom que conseguimos estabelecer uma baixa mais alta que agosto no início de setembro, mas ainda estamos estabelecendo máximas mais baixas. Isso pode mudar nos próximos dias. Os touros estão num momento decisivo e precisam aparecer. Não posso enfatizar isso o suficiente. Finalmente, após quase um mês, recuperamos a média móvel de 21 dias e após resistência num preço mais baixo dos 100 dias, vemos se após essa queda de 3 dias, podemos achar suporte e fazer dessa média móvel nossa aliada novamente. Pode ser base de suporte para o preço subir e voltar às máximas históricas. Se isso não acontecer, se não mantivermos os 21 dias como falamos antes, provavelmente vai romper e passaremos pelas mínimas anteriores que vimos, já que as mínimas estão acelerando, a capitulação aumenta e podemos cair rapidamente até a média móvel de 200 semanas, o que pode muito bem acontecer. Sei que alguns acham isso pessimista demais, muito bearish. Bem, se você pensa assim, me escute. Embora eu acredite que há chance dos bulls recuperarem, vamos ver se conseguimos ficar acima dessas médias móveis. A partir daí, talvez seja a hora de começar a construir algumas posições, ou esperamos a quebra das máximas anteriores, especialmente se você negocia altcoins como nós. O ponto importante que quero destacar, e me surpreende que poucos estejam falando disso e soando o alarme, porque muitas pessoas falávamos disso como a narrativa-chave deste ciclo, que junto com o halving, iria levar o Bitcoin a 100 mil, talvez 200 mil, e claro, se acredita nos permabulls e em quem usa os mesmos métodos testados, porque é no que sempre confiaram, como o plano B, dizendo que o Bitcoin chegará a 500 mil, faça o que quiser com isso. Estou aqui para dar algo que acho crucial analisar, algo fácil de esquecer, a menos que seja meticuloso em observar, que são as entradas de ETF. Entendo que alguns digam que estou batendo em cavalo morto, outros podem estar pensando: isso é chato, por que falamos das entradas de ETF? A razão pela qual falamos é que precisamos chegar a questões fundamentais, e chegaremos a isso em breve, mas temos que fazer perguntas sérias se as entradas de ETF não aparecem para o prato, e é disso que quero falar hoje. Se olharmos aqui, esta é a análise quinzenal disso, é mensal, mas vemos o aumento ou diminuição quinzenal do Bitcoin em produtos ETB, e o que vemos claramente é que em geral temos uma saída líquida novamente, e bem significativa, cerca de 5 a 6 mil Bitcoins sendo retirados. Entendo que muitos dizem que são 2 semanas, as coisas podem mudar no fim da semana, e isso é provavelmente só saídas do GBTC, mas quero detalhar porque pode ser fácil perder isso. Se olharmos o IBIT, o principal ETF de Bitcoin, vemos que no IBIT temos menos de alguns Bitcoins sendo adicionados. Na verdade, tecnicamente aqui, sim, eu via isso antes. Essencialmente, é uma saída líquida. Desculpe, o IBIT teve saídas semanais de 357.509 Bitcoin para 357.277. E sim, as saídas do GBTC têm um papel nisso, mas é só metade da história. As saídas do IBIT, a Fidelity ou FBTC está vendo saídas significativas e, claro, alguns ETFs estão tendo leves aumentos, mas no geral, cerca de metade vem de outros produtos ETP e a outra metade do GBTC. Quero deixar uma coisa clara. Muita gente ignora o GBTC e diz que não importa. Mas importa sim, absolutamente. Quero deixar isso bem claro, pessoal. Há coisas que podemos debater, coisas em que podemos ter opiniões diferentes, mas isso é um fato. O GBTC é importante e não deve ser ignorado no contexto geral do mercado de Bitcoin e ETFs. É crucial entender o impacto que essas movimentações têm no mercado como um todo, não apenas em um produto específico. Portanto, ao analisar o mercado, considere todos os fatores, incluindo o GBTC, para ter uma visão mais completa. As saídas do GBTC, seja para outros ETPs ou retiradas, estão mudando totalmente a dinâmica de oferta e demanda do Bitcoin. Este foi o produto ETP Spot original. Era uma nota negociada em bolsa convertida em ETF após a aprovação de todos os ETFs pela SEC. Independente disso, se há saída de Bitcoin deste ETP, ele precisa ir para algum lugar. Espero que vá para outros ETPs, o que acho que ocorre em muitos casos devido às taxas mais baixas. Mas mesmo assim, ainda remove Bitcoin à vista que já estava nesses produtos ETP. Em alguns casos, há uma clara saída devido à falência da Genesis, etc. Mas aqui está o ponto-chave. É bom ver outros ETFs absorvendo esse Bitcoin e talvez atraindo nova liquidez fora do mercado. Mas o que vemos agora não é só GBTC, vemos IBIT, Fidelity, os principais ETPs tendo saídas líquidas significativas. Isso deveria soar alarmes. Não importa se alguém é otimista ou pessimista. Isso é muito preocupante porque, no fim, gostamos de dizer que não precisamos de Wall Street. Bitcoin é sobre descentralização. Vamos tirar os grandes bancos.
Alguns eram contra ETPs e instituições no Bitcoin por razões morais. Se você me assiste, por mais que eu ame Bitcoin filosoficamente como você, falamos de preço de mercado. E preço de mercado não é algo hipotético. É um equilíbrio ou desequilíbrio entre oferta e demanda. E você tem que perguntar se os ETFs não vêm para salvar, se não tivermos capital institucional chegando, e na verdade, o capital institucional está se tornando um vendedor líquido. Então quem será o comprador? Alguns dirão compradores regulares na Coinbase, fundos familiares, hedge funds, etc. Galera, vamos ser realistas aqui. Estamos esgotados com as entradas neste mercado, certo? E tem sido assim por um tempo. Se não voltarmos a 912 mil bitcoins em 2 semanas, teremos saídas de bitcoin dos ETFs por quase 2 meses. Já é cerca de metade disso desde o final de julho, no fim do mês. Não sei como pintar um quadro diferente. Queria poder ser mais otimista sobre isso. Mas dá para ver claramente que isso está impactando o preço. E temos grandes vendedores como o governo que podem continuar vendendo. Temos a MT Gox com distribuições ainda acontecendo neste momento. Muita gente que se retirou provavelmente ainda não vendeu. Isso pode continuar pesando no preço do Bitcoin. Ressalto que as altcoins não estão livres dessa crítica. Na verdade, me preocupam mais se o Bitcoin não formar uma tendência de alta. Se o Bitcoin falhar, as altcoins em baixa podem cair ainda mais. Estamos confortáveis demais com a média móvel de 200 semanas. Eu esperaria mais resiliência nesse nível, mais compradores chegando. Mas com os fluxos de ETF assim, entendo por que as altcoins não atraem. Esses são os temas que discutimos em nossa newsletter. Temos nosso webinar mensal hoje, pessoal. Confira o link abaixo, é uma ótima forma de apoiar e receber conteúdo extra. Voltando à tese dos mercados em dificuldade, olhemos as altcoins versus Bitcoin. Pode ser que o Bitcoin suba um pouco. E claro, moedas. Tá subindo um pouco em dólar. A gente se importa se as altcoins estão superando o Bitcoin, porque se não estão, nem chegamos perto. Pra que ter algo que paga menos que o rei, né? Que o Bitcoin, que é provavelmente a aposta mais segura em cripto, a mais testada, né? Vemos o Ethereum aqui. Acho que o Ethereum tá numa crise de identidade real agora. O ecossistema base e centenas de camadas 2 devoraram completamente qualquer demanda por ETH, sem falar que no fim das contas, eu entendo que alguns dizem que é um ciclo positivo pro ETH. No fim, galera, DeFi como categoria, todos esses L2, não tem apps novos empolgantes. O setor não viu nenhuma inovação dramática nos últimos anos. Não consigo citar um app que usei recentemente e pensei, nossa, revolucionário. Preciso ficar empolgado com as criptos por causa disso. Lembro do verão DeFi. Lembro da era ICO, quando o céu era o limite. Tudo seria revolucionado pelo blockchain. Agora, a realidade bateu, e a falta de inovação é óbvia. Sei disso porque quebramos a média móvel de 100 meses no verão, como falamos aqui. Não tá legal pro ETH. Quebramos a linha de suporte de longo prazo. Lutamos e tratamos como resistência, não suporte, e tivemos máximas e mínimas mais baixas. Acho que vai continuar caindo até uma reversão de tendência significativa. Não tô nem mexendo nisso. O mesmo vale pro Sol. Solana tá um pouco melhor por causa do volume das meme coins. Foi uma aposta promissora no último ciclo. Muitos acreditam que pode atingir novos recordes neste ciclo. Não superamos as máximas do BTC de setembro e novembro de 2021. Desde então, parece o mesmo jogo prolongado de distribuição. Grandes investidores que compraram Solana na falência da FTX acho estão lucrando devagar, sem assustar, mantendo a esperança de que isso possa começar a subir mais. Basta olhar para a ação real do preço. Estamos estagnados desde dezembro de 2023, então em alguns meses chegamos lá. Será um ano, mas já são mais de 9 a 10 meses. Agora lutamos para usar a média de 200 dias como resistência. Grande mudança em relação a antes. Era quando compravam, às vezes nem tocando a média de 200 dias. Essas linhas azuis aqui. Isso agora está atuando como resistência. E temos a média de 200 semanas aqui, bem bonitinha, esperando um novo teste, sem falar na resistência de novembro de 2023. Para colocar em perspectiva, vamos falar por que isso é tão importante. É mais uma correção de 25%, 27% ou 28%. Então não quer comprar algo que claramente não dá sinais de vida. Parece que pode facilmente voltar para a faixa testada no ano passado. Esse foi o reteste de preço anterior aqui. Não é uma resistência.
Talvez possa virar suporte. Veremos. Vamos esperar. Vamos aguardar e ver. E talvez eu esteja errado. Talvez comece a subir hoje. Não ligo muito para pegar esses preços. Quero esperar subir das médias móveis e mostrar que tem vida. Quero estabelecer padrões aqui. Assim preservo e protejo meu capital. E o ponto principal que quero destacar é que, até agora, as grandes empresas estão parecendo bem ruins. Vemos que algumas empresas menores em certos setores estão se saindo bem, considerando o ambiente atual. Mas mesmo nos temas quentes que nos animam, como infraestrutura Bitcoin, IA e meme coins, alguns dos grandes temas em que nos concentramos ainda não estão mostrando o que precisamos ver. Stacks, sim, gosto que esteja neutro desde junho de 2024 em relação ao Bitcoin. Então não está sangrando no momento. Ainda vemos que está lutando na média móvel de 100 dias, exatamente como nas últimas vezes. Não conseguiu romper ali. É outro ponto de distribuição. Me faz pensar que vamos descer no mínimo até essa linha de suporte de novo e continuar consolidando por um tempo. Sem tendência séria contra o Bitcoin ou já, certo? Praticamente neutro desde maio, o que é bom, certo? Não estamos em queda significativa como estávamos antes. E temos a base, talvez uma chance de romper. Estamos na média móvel de 21 dias, mas a média de 21 dias está bem neutra. Estamos novamente apenas indo de lado. Outras jogadas de Bitcoin, como Zeta Chain, têm pequenas altas, mas perdem os ganhos. Infelizmente, é triste que se não focar em projetos fundamentais com boa tokenomics e propósito real, você pode cair em armadilhas. Há projetos mais sérios, eu diria, como o Render. Mas mesmo o Render aqui, topos mais baixos. Ainda assim, vimos um fundo ligeiramente mais alto aqui. Mas a queda após essa alta recente foi péssima, sem falar que parece que estamos caindo de novo. Não segura os 21 dias, má aparência aqui. Algum potencial? Não costumo buscar suportes em períodos tão curtos. Mas se procurasse, talvez um padrão de cunha entre os pontos de resistência anteriores. Certo, meio complicado ali. Mas dá para entender o que quero dizer. Não segurou, rompeu. Ao sinal. Para mim, é um grande alerta para a narrativa do fundo do poço. Vemos aqui o FET, uma das jogadas mais fortes do mercado. Escrevemos sobre isso no relatório Dash como uma de nossas sugestões de trade em julho, se não me engano. Vínhamos falando disso como uma faixa nos últimos meses, focando no FET como uma jogada promissora nesse intervalo. Até agora, isso realmente compensou para quem entrou na trade. Agora estamos testando a média móvel de 200 dias, uma das poucas altcoins fazendo isso e bem acima da média de 21 dias, com vários retestes na média de 21 dias em bom volume. É um dos poucos pontos positivos no mercado, uma das poucas jogadas que parecem boas. Mas se olharmos para as meme coins, elas ainda estão lutando. No gráfico diário, estão apenas lateralizando, transformando a média de 200 dias que antes era suporte em clara resistência, sem capacidade de superar a média móvel de 21 dias. É só análise de preços, galera. As médias móveis não mentem. Não quero ser negativo, mas cuidado com essas moedas meme, pessoal. Eu sou todo a favor de negociar a tendência. Ganhamos bem quando havia muita liquidez no mercado. No Q1 fomos de moeda meme a moeda meme, vimos ótimos gráficos, tivemos bons retornos, arriscamos pouco e lucramos muito. Dá chance para os criadores dessas moedas distribuírem e venderem posições em qualquer otimismo, qualquer liquidez disposta a especular. Essa é a liquidez de saída para os insiders. Mostra que eles não confiam muito nesse mercado. Se confiassem, segurariam para vender a preços bem mais altos. Mas estão vendendo aqui embaixo, não lá em cima. O que isso te diz? Diz que eles têm sacos vazios e querem te vender areia. Sei que parece cínico. Sei que soa cruel. Tô só avisando que tem gente bem suja no mundo cripto e eles fazem isso. Se vê falta de base, empolgação, impulso como em 2017 ou 2021 e sem grana nova chegando, acho que eles farejam sangue, e você devia farejar também. Até vermos sinais de impulso, galera, não arrisquem tanta liquidez neste mercado. Vemos isso em todo lado, Bitcoin, índices amplos, grandes como Ethereum e Solana, e em praticamente qualquer altcoin que você queira analisar no mercado. Há poucas exceções, FET talvez seja uma delas. Então digo isso como um alerta aqui. E não limitaria essa crítica só às criptos, ao ponto das ações também. Até agora, as ações resistem relativamente bem em torno da narrativa da IA. A Nvidia, por exemplo, está a poucos pontos percentuais do seu prêmio, cerca de 120 por ação. A máxima anterior foi de 140. Nem chegamos a tocar na média móvel de 200, mas estamos vendo os mesmos sinais aqui. Quero deixar claro, se voltarmos na história, o que vimos com o Bitcoin. A dificuldade de fazer do dia 21 seu aliado, certo? Vê-se o mesmo aqui com altas quando chega ao ponto de ruptura, né? Numa alta real, os 21 dias é onde o preço deve equilibrar. Enquanto estiver nesse patamar, haverá gaps de alta. Haverá aceleração contínua do preço para cima. É isso que você quer ver. É aí que a diversão realmente começa, certo? O que vê aqui é o mesmo que vimos ali, mas quando há oscilação no dia 21, subindo e descendo lentamente. Isso me dá sinais de alerta para ser um pouco cauteloso. Não quer dizer que não possa recuperar e subir mais, certo? Vimos isso aqui, certo?
Transformamos o dia 100 em suporte várias vezes. Por fim, subimos mais e iniciamos outra tendência de alta. Mas é sempre motivo de um pouco de preocupação. O semicondutor, de novo, como em outubro de 2023, está caindo para a média de 200 dias 2 vezes aqui, certo? Ainda temos um longo caminho até atingir essas altas. Precisamos testar a média de 100 dias e ver se fazemos uma alta maior que a de agosto. Então há alguns sinais aqui, sem falar no FANG, isso é algo que você realmente deveria saber. O índice FANG, que é Facebook, Amazon, Netflix e Google, certo? Não estamos falando da Apple, Microsoft ou Tesla aqui, mas essas empresas, essas ações, tiveram uma das maiores altas de baixo para cima. Uma aqui em 2016, em 2018, de dezembro de 2018 a agosto de 2021. A maior foi de novembro de 2022 até as novas máximas em julho. Cerca de 212%, 183% e 162%. Então, as ações FANG se recuperaram muito com o hype da IA e toda essa narrativa. O Vale do Silício está empurrando o IA goela abaixo de todo mundo. E embora eu ache que há um potencial empolgante aqui, sim, acredito que o ChatGPT e a IA generativa têm seu lugar como tecnologia. Acho que podemos ter um momento de curva S, onde a IA acelera e muda o mundo drasticamente, certo? Fique atento aos intervalos curtos no mercado, esses rallies de 2 anos seguidos de correções duras. Se não vermos os dois lados, ignoramos quedas fortes, 38% aqui, 60% ali. Não sei, podemos ver algo realista, talvez até menor. Talvez só voltemos aos máximos anteriores. Ainda assim, uma correção de 25, 26% pode ser brutal para muita gente. É melhor comprar quando há sinais claros de momentum. Agora estamos oscilando lateralmente. Não temos uma tendência definida. Pode esperar até quebrar os 300. Se acha que vai subir, espere momentum forte ou preços mais baixos. Esse é o nome do jogo aqui. Não queremos comprar com o mercado instável. Não é divertido. Não está claro. Não é fácil. Não queremos isso. Outra coisa é nossa linha histórica. Já falei disso e alguns podem estar cansados de ouvir. Mas continuarei mencionando isso aqui, pois não era relevante em 2022 e 2023. Agora é. Voltamos a enfrentar essa linha de resistência de 95 anos no canal do S&P 500. O S&P 500 é provavelmente o melhor índice para medir o mercado de ações e as avaliações em geral. E podemos ver que estamos a apenas algumas centenas de pontos de distância. Parece que estamos prontos para disparar e ter uma alta realmente eufórica com toda essa expectativa de corte de juros, sabe? Os cortes de juros do Fed e provavelmente de outros bancos centrais que seguirão. Isso deixou todo mundo muito animado e empolgado. Isso poderia nos levar a 5.900 pontos aqui no índice. A questão é, quando chegarmos lá, será um momento de avanço onde continuaremos subindo porque a IA será tão disruptiva? Ou seremos, conforme a história, derrubados nesse nível e teremos uma queda bastante acentuada? Essa é a grande questão. Falamos disso no relatório do mês passado. É um dos muitos artigos que publicamos onde abordamos esses assuntos. Na verdade, está no relatório deste mês. Se vocês se cadastrarem no painel, poderão ler sobre isso. Foi o que escrevemos no fim de agosto para o relatório de setembro. Esse vai ser um dos grandes pontos de interrogação, galera. Há sinais-chave para entender se isso vai apertar e durar mais um ano. Alta hiperbólica, onde muitos ativos se saem bem, ou correção inesperada. Então tenham isso em mente, pessoal. Acima de tudo, a narrativa da IA é interessante, mas precisamos ver se a ação do preço continua a mostrar que os mercados realmente acreditam que essa narrativa veio para ficar. E se a demanda por GPUs e infraestrutura de dados para a IA continuará crescendo. É algo muito interessante para ficar de olho. Isso também afetará projetos de cripto e IA, como FET, e projetos como Render, que impactam o mercado de GPUs. Então é isso para o vídeo de hoje, galera. Lembrem-se dos pontos principais sobre o Bitcoin, da ação do preço às entradas ou saídas do ETF. Neste caso, preciso me corrigir aqui. É estranho. Não imaginei que veríamos saídas várias vezes nos últimos meses, já que as pessoas viam isso como uma abertura para dinheiro parado entrar no mercado de Bitcoin. Eu diria que sim, temos algumas dezenas de bilhões em ETFs de Bitcoin. Falavam como se centenas de bilhões entrassem no mercado, causando um caos enorme. Achavam que o Bitcoin iria às alturas, mas não estamos vendo isso. Então, mantenha isso em mente. Foque nos dados. Concentre-se na ação do preço. Tente deixar seu viés de lado. É aí que muita gente vai errar nos próximos meses, pessoal. Temos que ouvir o preço quando ele começa a mostrar tendência. Aí eu volto pro jogo. Começarei a negociar altcoins promissoras e poderemos lucrar bem de novo. Mas temos que esperar o mercado nos dar essa chance. Se for impaciente e deixar o mercado te explorar, você perderá dinheiro. Eles vão sugar sua liquidez. É uma dura realidade. Você precisa ser esperto com os mercados. Estou aqui para cuidar de vocês o máximo possível. No fim, você tem que tomar suas próprias decisões. Agradeço por ficarem até aqui. Se chegou até aqui, considere deixar um like. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito amor para todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo na segunda. Cuidem-se, pessoal.